Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão aí curtindo ainda as férias de fim de ano? Como passaram o Natal? Conta aí nos comentários. Ficaram em família, estão em casa, estão viajando? Eu estou aqui mais uma vez para gravar para vocês um vídeo. Já quero agradecer a você que tem assistido os vídeos, que tem curtido, que tem comentado, você que tem compartilhado esses vídeos. O meu muito obrigado a você. E você que chegou agora, primeira vez que está assistindo um vídeo aqui no nosso canal, não deixe de se inscrever, tá bom? Inscreva-se e ativa o sininho aí, porque a gente está sempre postando novos vídeos. Hoje, sem demora, eu quero falar sobre Moisés. É uma história longa, entretanto eu vou fazer uma abreviação para que a gente consiga fazer um vídeo curtinho, mas que fique com um bom entendimento, tá bom? Eu já vou ler no livro de Êxodo, no capítulo 3 e no versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. No versículo 3 diz: E Moisés disse: Agora me virarei para lá, verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. O que eu quero falar com você sobre isso? Eu vou voltar rapidamente. Moisés nasceu de uma hebreia, nasceu de uma mulher que era escrava no Egito, e no momento em que ele nasceu havia sido passado uma ordem de que todos os primogênitos, todos os bebês que nascessem naquele período deveriam ser sacrificados. Essa ordem veio lá do castelo, veio lá do palácio de Faraó, do Egito, e a mãe dele, muito inteligente, não queria que o filho perdesse a vida, passou betume em um cesto, isolou ele e colocou na água e deixou a sua irmã vigiando. Resumindo, a filha de Faraó encontrou esse cesto com esse bebê, levou para o castelo e criou ele como se ele fosse um egípcio e não um hebreu. Então Moisés foi criado nas leis do Egito, foi criado como neto de Faraó, foi criado como filho da filha de Faraó, coberto de ouro, de joias, de riquezas, enquanto o seu povo sofria muito. Mas Moisés, ele tinha algo diferente, ele tinha a essência, a promessa que Deus havia feito a Abraão, a Isaac, a Jacó, e a promessa de Deus estava sobre a vida de Moisés. Deus havia feito uma promessa que pegaria o povo hebreu, que pegaria o seu povo, o povo que chama ele de Senhor, e levaria para uma terra que manava leite e mel, ou seja, uma terra próspera, uma terra com fartura, uma terra abençoada. O povo hebreu sofria muito, eles trabalhavam, não recebiam salário, não eram tratados dignamente, e o que era pior, ainda eram açoitados por chicotes, eram escarnecidos, eles sofriam demais, aquele povo. E Moisés um dia saiu do seu palácio, da sua zona de conforto, e foi até aquela cidade, aquela pequena população de hebreus, e ele viu que dos hebreus estava sendo açoitado, estava sendo maltratado, e ele resolveu intervir. Nisso que ele interveio, nisso que ele separou aquela briga, ele se atracou com um soldado egípcio e acabou matando esse soldado por acidente. E aí, quando o faraó descobriu que isso tinha acontecido, mandou capturar Moisés para matar Moisés. E aí começa a saga de Moisés. Moisés vai para uma terra longe, e ali ele encontra as filhas de Jetro, ali ele encontra a sua prometida, a mulher que seria sua esposa, e ele começa uma família com a filha de Jetro. E um dia ele estava no campo, cuidando ali dos animais, cuidando ali da fazenda de Jetro, e Deus apareceu para ele em forma de fogo e consumiu uma árvore. O nome dessa árvore é sarça, e a Bíblia diz que era um fogo que queimava a sarça inteira, mas não se consumia. E ali Deus pegou e falou para ele voltar para o Egito, que ele seria a pessoa que resgataria o povo.
o povo hebreu e conduziria para essa terra que mana leite e mel. É uma história muito longa, não dá para contar ela inteira, mas é uma história muito linda. E se você tiver a oportunidade, pega a sua Bíblia depois, abre aí no livro de Êxodo e conheça a história da vida de Moisés. É uma história maravilhosa, um homem que praticamente um herói daquela época, um herói daquele povo, que enfrentou várias dificuldades, teve que usar a sua inteligência, apoio de pessoas que acreditavam no que ele acreditava, para poder alcançar o objetivo, atingir o objetivo de salvar o seu povo. Mas o que eu quero trazer para você hoje sobre isso é o seguinte: Moisés, ele era hebreu, ele era escolhido de Deus, entretanto ele não estava na casa de Deus, ele não estava entre os filhos de Deus e não estava entre as pessoas que acreditavam em Deus. Ele foi criado com uma cultura completamente diferente da cultura daqueles que adoravam e buscavam o Deus verdadeiro. Moisés, ele foi criado dentro de um local onde existia outro Deus, onde existia outra crença, onde existia outro tipo de filosofia completamente diferente. E às vezes acontece isso com você, às vezes está acontecendo isso com você. Você tem uma promessa, você já recebeu essa promessa, mas você se encontra em um lugar onde você não consegue ver essa promessa nem sequer começando a se cumprir na sua vida. Às vezes você está agora, você acabou de chegar de um bar, você acabou de chegar de uma balada, ou você estava em um churrasco, você está em algum lugar onde as coisas de Deus não estão presentes, e você tenta se encontrar e não consegue se encontrar. Essas coisas não trazem felicidade para você, e quando traz, a felicidade é momentânea, passageira, e você está perdido tentando entender o que está acontecendo. Por que essas coisas acontecem com você? Por que você não se encontra? Moisés, ele viveu o tempo todo, meus irmãos, minhas irmãs, em um lugar onde as pessoas não falavam do Deus verdadeiro, onde as pessoas não adoravam esse Deus verdadeiro, não buscavam esse Deus verdadeiro. Mas Moisés tinha algo dentro dele que clamava para que houvesse uma mudança de hábito ali. E quando ele foi até o seu povo, quando ele foi até os hebreus, ele de fato, ele começou a ver que o lugar dele não era ali onde ele estava. Ele começou a se encontrar, e aí ele encontrou lá sua mãe, ele encontrou lá o seu irmão Arão, ele encontrou lá a sua irmã Miriam, ele começou a encontrar com o seu povo, com pessoas que tinham rosto parecido com o dele, que tinham olhar parecido com o dele, que falava parecido com ele, que acreditava nas coisas que ele acreditava. E aí ele precisou, infelizmente, cometer um crime para que ele fosse afastado de tudo isso. Talvez quando Moisés estava fugindo do Egito e indo lá para as terras de Jetro, no deserto, talvez ele clamou a Deus quantas vezes, o Deus que ele aprendeu a conhecer, não sei, e quantas vezes ele ficou assim, tentando entender o que está acontecendo, por que eu estou passando por essa luta, por que eu estou passando por essa dificuldade, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Agora há pouco eu estava dentro de um castelo, sendo tratado como um príncipe, e agora nesse momento eu estou aqui no Egito, eu estou aqui no deserto, perdido, largado, sem ter nem para onde ir, e fugindo ainda de uma ameaça de morte do meu avô. Imagina a cabeça de Moisés, como que estava, sabendo que ele tinha tudo e agora ele já não tinha mais nada. Ele havia perdido tudo e estava sem destino, sem rumo. Talvez você esteja nesse momento sem rumo e sem destino, mas olha o tamanho da promessa que Deus tinha na vida de Moisés. É parecido com a promessa que Deus tem na sua vida. Você talvez está sem rumo agora, sem direção, sem entender o que está acontecendo, mas Deus tem uma promessa na tua vida, e Ele está te levando para um lugar onde vai haver um recomeço na tua vida, assim como houve na vida de Moisés. Moisés voltou para o Egito, e depois de toda aquela história de praga, no vídeo não dá para falar, porque senão fica muito longo, mas na Bíblia você vai ver que Deus teve que enviar através de Moisés várias pragas no Egito para fazer com que o coração de Faraó se amolecesse, e aquele povo hebreu, que era o povo dele, era a família dele, as pessoas que amavam ele, fossem libertados do Egito para ir para uma terra que mana leite e mel. E essa saga, meus irmãos, começou e não terminou tão cedo,
Porque quando o povo foi libertado por Faraó, que Moisés pegou esse povo e começou a caminhar no deserto, indo em busca à promessa que Deus fez, muitas lutas, muitas dificuldades aconteceram. Na nossa vida não é diferente. Na nossa vida ela é exatamente assim. Para que nós alcancemos a graça, para que nós alcancemos as promessas, para que nós sejamos herdeiros das promessas de Deus, nós passamos por lutas, por dificuldades, mas não desista. Não importa quanto tempo leve, não desista, porque a promessa que Deus fez nem foi diretamente para Moisés, foi para os seus antepassados, foi para a sua genealogia. Mas através da promessa que Deus havia feito lá atrás, Deus usou a vida de Moisés, tanto para salvar a vida dele, para tirar ele de um lugar que ele não pertencia, como para tirar toda a família, toda aquela população de cativos do Egito e levar para Canaã. E durante 40 anos eles caminharam pelo deserto e já começaram logo no início sendo perseguidos novamente por Faraó e pelos seus soldados. E aí nós conhecemos a história, que Moisés abre o mar vermelho com o seu cajado, com autoridade, aquele mar se abre, eles atravessam, e depois aquele mar se fecha e acaba com toda a perseguição. O mar também vai se abrir na tua vida, é figurativo, claro que é figurativo, não é o mar que vai se abrir, mas o seu caminho vai se abrir. O lugar por onde você está indo, que parece que está lacrado, parece que está fechado, parece que está encerrada a sua passagem e você não consegue ter resultado, esse caminho vai se abrir em nome de Jesus. Eu profetizo essa abertura desse caminho para você, e você vai passar, e os seus perseguidores, as pessoas que te perseguem, as pessoas que te apontam, as dificuldades que te assolam, as lutas, a fome, a tristeza, o desespero, a dor, a enfermidade, tudo que está te afligindo agora nesse momento, vai ficar lá atrás. O mar vai se fechar sobre essas coisas, e você vai atravessar para o outro lado. E na hora que você transpassar esse mar de dificuldade, você vai chegar na terra que mana leite e mel. Quando você tiver com muito sol na sua cabeça, como lá naquele momento, Deus mandou uma nuvem para que eles não padecessem no sol. As pessoas não tinham loja para comprar roupa, não tinha carro para se locomover, e Deus manteve eles vivos e saudáveis durante 40 anos caminhando pelo deserto. Quando eles sentiam fome, Deus enviava aves do céu, e essas aves caíam sobre eles, e eles comiam essas aves. Até água de dentro de uma pedra saiu. Muitos milagres aconteceram, mas no meio da luta, no meio da dificuldade. Não murmure, não reclame. É no meio dessa luta que você vai ver a glória de Deus. Não tem como você ver a glória de Deus se tudo está correndo bem. Você precisa conhecer a Deus, você precisa ter esse encontro com Deus. Moisés estava num lugar que não pertencia a ele, mas ele tinha uma promessa. Talvez você hoje esteja onde não é para você estar, mas não se preocupe, porque o momento que Deus te encontrar, Ele vai levar você para o lugar certo, e Ele vai usar a vontade dEle sobre a tua vida, e a vontade de Deus é maravilhosa sobre a nossa vida. A palavra de Deus diz que Ele conhece os nossos planos, mas os planos dEle é o melhor para nós, os planos do Senhor. Fique com essa palavra no seu coração. Todas as lutas, todas as dificuldades, todas as tristezas, todas as dores, todas as enfermidades, a falta de emprego, a falta de dinheiro, a falta de uma pessoa que você ama do seu lado, tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar. Você vai atravessar esse mar de dificuldade no momento em que você fizer como Moisés. Quando você vê o fogo do Espírito Santo, quando você vê Deus presente, Deus chegando até você, diga para Deus: eis-me aqui, eis-me aqui. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, e você será usado como canal de bênção, porque as bênçãos vão te perseguir, e você, além de ser abençoado, bem-aventurado, você ainda vai abençoar outras pessoas. Através de você, outras vidas, outras pessoas serão alcançadas. Tá bom?
Fique com essa palavra no seu coração. Livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 2 que eu li para você. Quando você tiver tempo, pegue a sua Bíblia, conheça a história de Moisés no profundo. Você vai ver o super-herói daquele povo. Moisés salvou aquele povo, ele conduziu aquele povo, e só não entrou na terra que mana leite e mel e foi herdeiro da promessa de Deus quem desobedeceu. Não desobedeça a Deus, faça a vontade de Deus, porque a vontade dele sobre a sua vida é muito maior do que a sua. Ele quer que você prospere, que você ganhe, que você seja vitorioso, que você alcance todas as promessas de bênção. Eu declaro bênção sobre a tua vida, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de curtir, de compartilhar e de inscrever-se no nosso canal, tá bom? Deixa o seu joinha aí, o seu like. Que o amor e a graça e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja hoje e para sempre na sua vida. Deus te abençoe, muito obrigado. Feliz Ano Novo!